bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Márcio Coimbra, estrategista político e coordenador do IBMEC. Seja muito bem-vindo, Márcio Coimbra. É um prazer estar aqui de novo, Bruno, falando contigo e falando para os teus ouvintes. Márcio, nós vimos aí com o episódio da saída do Reino Unido da União Europeia, né, várias discussões a respeito da União Europeia e da Comunidade Europeia. Com a saída, o ponto mais forte assim, da discussão foram as vantagens e desvantagens dos países europeus que hoje formam o bloco. Eu queria trazer então essa discussão para a nossa região aqui, América do Sul, para falar do Mercosul, que é um tema que está muito restrito está muito restrito a uma discussão, a certa discussão acadêmica e naquelas instituições e institutos que trabalham especificamente com relações internacionais e relações internacionais dentro da América do Sul, América Latina, né? Então eu queria saber, Márcio, o seguinte: o Brasil é membro do Mercosul, né? Junto com outros países, né, que são estados partes, como Argentina, Paraguai e Uruguai. Tem um país que está em processo de adesão, que é a Bolívia, e o Mercosul também tem estados associados, que são o Chile, o Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Então, o que eu queria te perguntar, para a gente iniciar essa conversa, Márcio, qual é a situação do Mercosul hoje? Bruno, é o seguinte, nós temos diversos níveis de integração. Isso é uma coisa que não fica muito clara, muitas vezes, para as pessoas. Nós temos o primeiro nível de integração, que se chama Área de Livre Comércio, que é onde você suspende as barreiras à importação e exportação de certos produtos. Depois, um novo nível de integração se chama União Aduaneira. A União Aduaneira é caracterizada pelo que se chama da Tarifa Externa Comum, ou seja, para importar e exportar certos produtos para dentro e fora do bloco, a tarifa tem que ser a mesma para esses produtos dentro de todos os países que fazem parte do bloco. Nós temos um estágio que vai além, que é o mercado comum, que aí você, além de ter todos esses outros anteriores que eu falei, existe também livre circulação de pessoas, e você também tem um outro nível, que é a união total, né, que é hoje caracterizado pela União Europeia. Então, na realidade, o que o Reino Unido não topou, na verdade, é essa união total. Porque, na realidade, a União Europeia é uma construção de diversos tratados. Então, quando se fala em sair da União Europeia, o Reino Unido vai, na realidade, não sair. Ele vai deixar de fazer parte de certos tratados da União Europeia. Outros tratados ele vai manter, ou seja, ele vai manter ainda um nível de integração econômica com os outros países do bloco, limitando, digamos, a uma área de livre comércio entre o Reino Unido e o resto da União Europeia. Ele não quer mais fazer parte de todo o rol de tratados da União Europeia. E ele já não fazia parte de alguns tratados, como o Tratado de Schengen, de livre circulação, e ele não fazia parte do Tratado da União Monetária do Euro. Mas, além de não fazer parte desses, ele vai abrir mão de outros. Por exemplo, uma tarifa externa comum para a União Europeia, ele não vai fazer mais parte. Não vai fazer mais parte da União Política, mas ele vai manter alguns desses níveis. Vindo para a situação do Mercosul, o Mercosul, como o nome já diz, ele nasceu para ser um mercado comum, ou seja, o terceiro nível de integração, né? Mas nós vimos que o Mercosul passa muito pouco do primeiro nível de integração. É uma área de livre comércio em determinados produtos e uma união aduaneira em alguns outros, ou seja, existe uma tarifa externa comum de importação e exportação para determinados produtos no Mercosul, e existe uma circulação de comércio livre para alguns setores dentro do bloco. E uma pequena livre circulação, mas peronomútil, né?
entre os países do bloco. Então, na verdade, o Mercosul nunca chegou a dar os passos firmes que precisaria para se tornar uma área de livre comércio mais sólida, ou seja, ao invés de avançar os degraus que nós temos para cima dos níveis de integração só em determinados setores, valeria muito mais a pena para o Mercosul, antes de subir os degraus, ampliar a base, ou seja, dentro desta área de livre comércio, ter mais produtos, porque é muito melhor você ter muito mais produtos dentro de uma área de livre comércio do que ter poucos produtos dentro de uma união aduaneira. Então, de nada adianta a gente galgar os passos para cima se a gente não amplia a base do que a gente está falando. O Mercosul precisaria de mais área de livre comércio, precisaria de mais liberação de impostos de importação e exportação sobre determinados produtos de circulação dentro do bloco, para depois tratar de uma tarifa externa comum. Ou seja, o mercado comum é uma coisa que o Mercosul nasceu para ser, nunca será, almeja ser, e eu acho que hoje em dia, né, Bruno, nem almeja mais, porque o bloco já está tão destroçado politicamente que somente se a gente tiver uma união de posicionamentos políticos, de políticos liberais, que eu acho que a gente vai ter uma consolidação de um mercado comum. Além disso, nós temos o grande problema agora da parceria Transpacífico, né? O TPP, ele pega países que têm influência no bloco. Então, esses países vão começar a comercializar entre si, né? Os países da Ásia e da costa do Pacífico aqui na América. Ou seja, o Mercosul fica para trás, o Brasil fica para trás, e o Brasil fica isolado no sentido de que não negociou um aprofundamento do Mercosul, que virou muito mais um instrumento político do que econômico, como deveria ser, não negociou regras com a União Europeia, não fez a área de livre comércio com os Estados Unidos e está fora da Transpacífico, da parceria Transpacífico. Ou seja, o Brasil permaneceu isolado enquanto todo mundo estava negociando acordos bilaterais, estava negociando acordos de blocos regionais. O Brasil preferiu comprar, durante a era Lula e Dilma, uma visão equivocada de mundo, no sentido de se tornar mais próximo de um acordo global na OMC, que nós sabemos que é praticamente inviável. Bom, como você mesmo citou, Márcio, um dos objetivos, né, do Mercosul, alguns, ou os principais, seriam a livre circulação de bens, serviços, fatores de produção entre os países do bloco. O que deu errado assim desde o início? Por que o Mercosul não avançou como poderia, tendo essa pauta que, em tese, pelo menos, seria tão positiva para os países membros? O Mercosul, Bruno, não avança e nem vai avançar pela mentalidade da região. Veja bem, para a União Europeia, nós temos a União Europeia emergindo como uma estratégia do pós-guerra de fazer uma integração econômica do bloco e uma integração política e depois uma integração entre as pessoas com um claro objetivo, que era o objetivo de você evitar de novo uma Segunda Guerra Mundial, evitar a emergência de novos nacionalismos, de extremismos, ou seja, na medida que você fosse integrando politicamente, culturalmente, economicamente o bloco, a interdependência entre os países faria com que o bloco se tornasse uma região de uma paz, né, política onde não houvesse guerra. No Mercosul, o objetivo não era esse. E como nós temos uma retórica patrimonialista muito grande aqui na América Latina, em especial aqui na América do Sul, o que a gente vê? Esse discurso patrimonialista, ele vai ao contrário dos objetivos de uma área de livre comércio, de uma união aduaneira, de um mercado comum ou de uma união total. Por quê?
porque os nacionalismos ainda são muito fortes e os regionalismos são muito fortes. Então, os governos e as pessoas, de um modo geral, elas não enxergam a integração com bons olhos. Enquanto, por exemplo, um americano enxerga e um canadense, por exemplo, eles vão enxergar a integração como vamos eliminar barreiras para ganhar dinheiro juntos. No Brasil e em outros países da América Latina, existe aquela retórica atrasada da esquerda intervencionista de que se os interesses de outro país, de uma empresa de um outro país, está no meu próprio país, então alguém está tirando vantagem de mim. Quando, na verdade, isso não prospera. Vamos usar um exemplo, por exemplo, do setor aéreo. O que importa mais para o brasileiro? Voar numa empresa brasileira ou voar em uma empresa que não importa a nacionalidade, mas que oferte para os brasileiros tarifas mais baratas? Mesmo que esse lucro seja remetido para o exterior. Não importa, está gerando emprego, inovação, está movimentando aeroportos, está gerando impostos aqui dentro, as pessoas vão estar circulando mais, você vai incrementar mais o turismo. De que importa a empresa ser nacional ou não? Né? Na verdade, isso não faz a menor diferença. Mas essa retórica nacionalista de você estar voando numa empresa brasileira, que os céus são brasileiros, a soberania brasileira, é uma retórica que, no fundo, acaba sendo uma retórica atrasada, né? Que não privilegia o bem da própria população. Então, isso é um mal de países da América Latina ainda muito patrimonialistas. A gente vê o que acabou de acontecer na Venezuela, que é o livre comércio levado ao seu completo situação contrária, né? O completo fechamento do país ao mundo. Então, o que isso aconteceu? Aconteceu uma deterioração e um sucateamento do país. A Bolívia, a Argentina da era Kirchner, o Equador, são países que têm essa dificuldade. Agora, países que optaram por maior integração sem se importar tanto com os nacionalismos, como, por exemplo, Peru, que tem sido muito pragmático nos seus acordos, a Colômbia, que foi um país que nunca caiu nesse populismo barato na América Latina, o Paraguai, que conseguiu se livrar disso rapidamente com o impeachment do Lugo, foram países que conseguiram lucrar mais com o livre comércio. E são países que têm pouco ou interesse nulo do Mercosul. Veja bem, nós estamos sendo desprezados, inclusive, pelo Paraguai, que na visão de muitos brasileiros é um país menor. É um país menor, mas que está tendo, um posicionamento muito mais inteligente e superior do que o brasileiro, porque está conseguindo fechar acordos de livre comércio e está conseguindo se desenvolver muito mais. Então, essa mentalidade atrasada da América Latina, eu acho que é o principal motivo que acabou levando o Mercosul a ser refém dessa retórica patrimonialista que não deixa um bloco comercial que tem que abrir as suas portas e as suas barreiras se desenvolvendo. Essa mentalidade que você citou, Márcio, além desse grau de desconfiança que você também citou entre os países do bloco, que estão na raiz, inclusive, de tantas barreiras criadas entre membros do Mercosul como Brasil e Argentina? Exatamente, essas barreiras elas vão surgindo assim. Porque, por exemplo, não seria muito mais interessante, como eu usei, continuar no exemplo da companhia aérea, a gente voar, por exemplo, de Salvador para Belo Horizonte na Aerolíneas Argentinas. Por mim não teria problema nenhum, mas a gente não vê isso acontecer, né? Então, a gente precisaria ter, no Brasil, a gente precisaria como outros países fizeram, como Colômbia, como Paraguai, a gente precisaria escapar dessa retórica, né? Escapar desse discurso de esquerda, que a gente vê que esse discurso, que é tanto o discurso da extrema esquerda como da extrema direita, são discursos intervencionistas, né? São extremamente prejudiciais. O que a gente precisa para maior desenvolvimento é uma política mais liberal, né? Que promova o que exatamente o Mercosul se propõe a fazer, que é livre circulação de bens, serviços, né, entre os países do bloco. O bloco acabou se tornando um empecilho
porque os países não conseguem sair da sua retórica patrimonialista. E são países também que têm cargas tributárias diferentes, países que enxergam a economia de forma diversa. O Paraguai é um país com uma carga tributária infinitamente inferior à brasileira. Várias empresas brasileiras, inclusive, estão se deslocando para o Paraguai. Eu estive lá há pouco tempo e pude verificar isso em loco. Várias empresas brasileiras preferindo produzir no Paraguai, né, e isso acabou gerando essa situação temerária entre os países. O que o Brasil precisa fazer, entrando um pouco na área econômica, é controlar os gastos do governo, né, para poder aí sim baixar impostos. Né? A gente vê, segundo a curva de Laffer, que não adianta a gente aumentar impostos para aumentar a arrecadação. Existe um ponto que a gente chega de aumentar impostos, que aumentando impostos não aumenta a arrecadação do governo. Isso somente fere a economia. E a gente já passou do ponto de equilíbrio da curva de Laffer há muito tempo. Como a gente aprendeu com o presidente Reagan, menos impostos geram maior arrecadação, porque mais pessoas passam a trabalhar e mais pessoas passam a gerar impostos quando elas estão trabalhando, quando novas empresas estão abrindo. E a menor intervenção do Estado, menos impostos, fazem com que mais empresas surjam, mais empregos apareçam e maior desenvolvimento aconteça dentro do país e maiores impostos dentro do bolso do governo. Aliás, outra fase do Reagan que é muito boa e está alinhada com essa aí é que o governo não é a solução, o governo é o problema, né? Exatamente, o governo é o problema, não é a solução. Você citou o exemplo aí da companhia aérea. No dia 25 de julho, inclusive, a gente tem um problema de mentalidade e tem um problema legal também, né? Pela legislação brasileira, e aí eu me refiro a essa notícia do dia 25 de julho, que o presidente interino Michel Temer sancionou uma medida provisória a respeito de mudança no setor de empresas aéreas brasileiras. E essa medida provisória, por pressão dentro do Congresso, pelas notícias que apareceram, não foi nenhuma uma decisão do governo, né? Uma decisão fundamentada numa ideia de governo, mas por pressão dentro do Congresso, é que houve um veto ao aumento de ampliação de até 100% para a participação de capital estrangeiro nas companhias de aviação. Hoje há um limite que continua em vigor de 20% para a participação estrangeira nas empresas do setor aéreo brasileiro, e o que é curioso é que essa proposta de mudança havia sido enviada pela presidente Dilma Rousseff e considerava um aumento da participação, que hoje é de 20%, para 49%, o máximo de 49% de participação de empresas estrangeiras no capital de empresas aéreas, né? E aí o governo Temer mudou essa regra nessa medida provisória para ampliar para 100%, então empresas estrangeiras poderiam ser proprietárias, né, de empresas aéreas no Brasil, mas aí por pressão dentro do Congresso voltou aos 20% e parece que pelo menos por enquanto vai continuar isso, embora haja notícia aqui de que o governo pretende no futuro voltar a refazer a proposta, permitindo que empresas estrangeiras tenham 100% do capital de empresas aéreas, né? Quer dizer, a gente tem um problema de mentalidade que no passado criou barreiras legais também, né, Márcio? Exatamente, essas barreiras legais é que impedem o desenvolvimento do Brasil, né? Eu acho que não, como eu falei, não interessa em que companhia você voe, você quer preço barato, competitivo e melhores serviços, e é isso que desenvolve. A gente vê isso acontecer com o Uber, né? Ou seja, é um serviço novo e é um serviço mais barato e as pessoas fazem a opção pelo serviço mais barato e que te oferece melhor qualidade. Essa discussão aqui no Senado a gente acompanhou das empresas aéreas e foi muito triste realmente ver isso ser diminuído, porque eu acredito que deveria ser 100%. Não importa de onde seja a companhia, importa que eu pague barato e que eu tenha oferta de voos, né? E a função do governo é simplesmente ter uma agência de regulação que eu acredito que inclusive não deva ser uma agência de regulação com grande poder, né? Porque o mercado se regulando, ele sempre fornece a melhor solução do que o governo, né? Um grupo de burocratas fechados dentro de uma sala não sabem
não decidem melhor do que os desejos e vontades de milhões e milhões de pessoas que participam do mercado todos os dias, comprando, vendendo, viajando, trabalhando, né? Eles não sabem melhor do que o mercado, melhor do que as pessoas, melhor do que a sociedade, o que é bom para a sociedade. Deixa livre, deixa a sociedade fazer a sua própria opção. Se a gente tiver companhias brasileiras que consigam vender isso como uma vantagem comparativa e que consigam apresentar preços competitivos no mercado, ótimo. Senão eu não tenho o menor problema em voar domesticamente para uma companhia australiana, japonesa, boliviana, ou da onde quer que seja, né? Foi muito triste a gente ver isso, e eu espero que o governo Temer, que vem com um discurso de privatização, mais por necessidade do que por convicção, leve a cabo realmente essa agenda de privatizações que fariam um bem enorme para o país, desonerando o Estado. E, Bruno, muito diferente do que a gente imagina, é dizer, tirar o poder das mãos dos políticos e trazer de volta para a sociedade, né? Quando uma empresa é privatizada, ela não está na mão de um grupo, ela está na mão da sociedade. Aí é que a empresa é nossa, porque ela faz parte da sociedade. São pessoas que vão passar a gerir aquela empresa para ter lucro. Quando ela é estatal, ela não tem controle, né? Como dizia o professor Roberto Campos, né, que isso fica bem claro, ele diz que no Brasil, em função dos altos impostos, a empresa privada é aquela que o governo controla e a empresa pública é aquela que ninguém controla. Márcio, você falou no início da nossa conversa que o Mercosul nunca será aquilo que se imaginou que ele poderia ter sido, né? Qual é a solução, então? É acabar com o bloco e cada país tratar da sua própria vida fazendo acordos bilaterais, ou há uma outra alternativa que não seja essa? Olha, Bruno, na minha opinião, a alternativa que a gente tem, ela só passa pela eleição de governos liberais. Se nós tivermos um Macri no Brasil, disposto a negociar com o Macri da Argentina, e um governo, como a gente vê aí, pragmático no Paraguai, só está faltando o Uruguai e, no caso agora, né, a Venezuela, cair esse governo horroroso, né, que limita as liberdades individuais e econômicas e faz o povo venezuelano sofrer, como a gente tem visto. Só falta o Uruguai e a Venezuela participarem mais ativamente disso, porque se o Brasil dá uma guinada mais liberal, já tem Paraguai e Argentina prontos para negociar regras. E eu acho que nesse ponto a gente teria muito a ganhar. Mas o que a gente tem que entender é que livre comércio não rima com esquerda. E como os governos eram de esquerda, não existia livre comércio. Eles usavam o Mercosul como instrumento político. Ou seja, uma área de livre comércio só vai funcionar se nós tivermos governos que saibam que os benefícios do livre comércio chegam para a população. Só que a esquerda não acredita nisso. Então, se a gente tiver governos conscientes, não precisa, como eu disse, precisam ser liberais? Talvez até não, viu? Talvez governos racionais, como o governo Michel Temer, consiga negociar acordos, por exemplo, com a Argentina e com o Paraguai. E a gente possa ver o Mercosul servir como um instrumento para pelo menos aliviar algumas das pressões. O Mercosul vai chegar a ser um mercado comum? Acredito que não. Acredito que não, porque a nossa instabilidade política faz com que governos cheguem e depois deixem o poder, e no meio, nesse ínterim, quando eles chegam no governo, eles bagunçam as normas. E o que os empresários precisam para realizar trocas comerciais efetivas e de sucesso entre esses países? Eles precisam de regras claras e estáveis. E aqui a gente fica nesse balanço entre esquerda e direita, um governo com pouquinho viés liberal, aí depois vem governo intervencionista. Ou seja, eu acho que o Mercosul ainda tem muitos desafios e eu não acredito que ele vá vingar como aquilo que se idealizou no passado. Mas pode ser que com governos racionais a gente consiga tirar do Mercosul, digamos, um pouco de oxigênio, que seja uma coisa boa para as economias, que faça os serviços, faça o comércio circular de forma mais livre entre os países do bloco.
Perfeito. Márcio Coimbra, muitíssimo obrigado pela entrevista. Bruno, é um prazer falar para ti, é um prazer falar para os teus ouvintes de novo. É uma honra estar aqui no teu programa. Muito obrigado. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.